Bom, pessoal, seguimos aqui então com a minha palestra. Eu gostaria de, antes de iniciar, agradecer ao Ramon pela possibilidade de contribuir com o projeto dele, né? Agradecê-lo novamente. Agradecer a todos os professores que fizeram essas palestras incríveis para nós. E, claro, agradecer a todos vocês aí, pois sem vocês nada disso seria possível. Agradeço também aos nossos apoiadores e patrocinadores que nos ajudaram a fazer a transmissão desse evento com a maior qualidade possível para vocês e que isso possa gerar uma entrega de conhecimento com melhor qualidade para todos nós, ok? Então, seguimos aqui com a minha apresentação que eu preparei para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso de laser acupuntura nas lombalgias, né? Mas antes gostaria de me apresentar, para quem ainda não me conhece. O meu nome é Fábio Ataíde, eu sou fisioterapeuta de formação, eu tenho pós-graduação em acupuntura tradicional chinesa, tenho também formação e a certificação em acupuntura médica e eletroacupuntura pela Sociedade Britânica de Acupuntura Médica, onde eu estive fazendo a formação em Londres. Já estive 3 vezes na China, realizando aprimoramentos em hospitais e em associações na prática da acupuntura tradicional. Tenho também formação em laser acupuntura na Alemanha, onde eu tive o privilégio de ser aluno e acompanhar atividades clínicas do Dr. Volkmar Kreisel, que é uma das maiores referências em laser acupuntura que nós temos hoje. Tenho também curso de eletroacupuntura neurofuncional no Canadá e atualmente divido as minhas atividades de professor com as minhas atividades clínicas aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Na minha parte de docência, eu sou professor de algumas pós-graduações de acupuntura, onde eu ministro módulos de eletroacupuntura, e tenho também o meu curso de eletroacupuntura e laser acupuntura, onde eu já tive o privilégio de treinar mais de 4.000 profissionais, tanto aqui no Brasil como na Europa, né, na Argentina, no Chile, no Uruguai, Portugal, Espanha. Eu acredito que tenho aqui, assistindo essa palestra, alguns colegas que eu já tive o privilégio de ter nestes eventos presenciais ou até os online, como estão acontecendo agora. Tenho também um curso de eletrodiagnóstico em acupuntura e que, caso você tenha interesses, eu posso apresentar para vocês em uma outra oportunidade. Okay? Seguimos então na nossa palestra. Esse tema que eu escolhi porque ele é muito presente na minha prática clínica e eu uso bastante o laser nessa abordagem, não somente o laser, mas ele tem um papel muito importante, eu acredito que ele me traz um resultado diferenciado. Mas a gente observa que as dores lombares, né, as lombalgias como um todo, colocando isso como um termo muito amplo, né? Conforme uma revisão sistemática do Nascimento, ele observou que, pelo menos aqui no Brasil, e eu sei que no mundo segue mais ou menos uma métrica semelhante, a dor lombar ela comete anualmente cerca de 65% da população. E também acredita-se que até 84% das pessoas vão ter dores lombares em algum momento da vida. Eu até acredito que esse número seja ainda maior, né? E ainda, isso acaba impactando diretamente nos serviços de saúde, né, sobrecarregando os sistemas públicos ou, por vezes, até o sistema privado. A gente observa também que a lombalgia ela é um dos principais fatores que causam o afastamento do trabalho e também invalidez. Né? Aqui no Brasil, especificamente, a terceira maior causa de afastamento e invalidez são as dores lombares. E isso gera um impacto econômico muito grande, não só na vida da pessoa, como no próprio sistema previdenciário que acaba, então, tendo que ajudar essa pessoa. Né? As estatísticas mostram também que os picos de dores lombares eles se dão entre os 35 e os 55 anos de idade. Mas na prática a gente acaba vendo que existem várias idades que acabam sofrendo, desde crianças até pessoas ainda mais idosas. Mas a estatística mostra que a maior incidência está entre os 35 e 55 anos. E dentro da realidade dos acupunturistas, eu fiz uma enquete há um tempo atrás no meu canal do Telegram, que é o Tecnologias em Acupuntura. Caso você não conheça, ainda fica aí o meu convite, né? Onde eu perguntei para as pessoas
qual era o tipo de queixa ali mais frequente, um pouco mais direcionado à dor, porque eu acredito, não só pela minha realidade clínica, como também conversando com colegas, que a dor acaba sendo uma das principais portas de entrada dos pacientes nos consultórios de acupuntura. Ou seja, as pessoas acabam conhecendo a acupuntura como uma boa técnica, um bom profissional para procurar quando você tem uma queixa de dor. E dentro dessas queixas de dor, 46% dos colegas me disseram aqui nessa enquete que a dor lombar é a principal frequente queixa de dor, né? E observem que interessante que somente 8% dos profissionais observaram ali que dor não era a principal queixa, né? Então a gente tem os diversos tipos de dores aqui que eu elenquei, né? E a dor lombar com 46%, certo? Então, muito provavelmente, hoje, com essa questão de pandemia, que as pessoas trabalhando cada vez mais em casa, não podendo se exercitar tanto quanto deveriam, a gente provavelmente vai ter um aumento nas incidências de dores como um todo. E acredito que esses números só tendem a aumentar até que tudo volte a um normal dentro do possível. Dentre os sinais e sintomas mais frequentes, a gente vai observar, e eu, na realidade, observei estes sinais e sintomas como mais frequentes nos meus pacientes, estou colocando aqui para vocês. As sensações de queimação são muito frequentes, uma dor seguida de uma espécie de rigidez matinal, também muito frequente. Os travamentos aqui, né, como os pacientes referem, com uma dificuldade de se movimentar, tendo ou não um comprometimento para membros inferiores, a incapacidade, né, as pessoas não conseguem executar corretamente as suas atividades de vida diária, e também vão ter dores de diversos tipos, as pessoas explicam essas dores de diversas formas, né, cada um com a sua vivência em relação a dores prévias. Então, isso você vai ver como uma frequente no seu consultório, como uma afecção da região lombar, aí uma queixa muito frequente, certo? E quais são as principais causas que eu observei disso na minha prática clínica? A maior parte dessas dores vem de uma questão músculo-esquelética, mas elas também podem ter uma origem inflamatória, ou talvez mais de uma causa associada. Podem ser causas malignas, podem ser causas infecciosas, né? Então isso, aí depois nós vamos falar um pouco sobre os red flags, as bandeiras vermelhas, que a gente tem que tomar alguns cuidados para entender quando às vezes não atender esse paciente e encaminhar ele para uma investigação maior, né? Então tem que tomar cuidado, pois em alguns casos a dor lombar pode denotar algo grave e que nós temos que ter em mente. E gente, por incrível que pareça, a gente vai ver que existem casos onde a causa é nenhuma do ponto de vista estrutural, né? Nós vamos ter todo o critério de classificar essas dores dentro da medicina chinesa, isso acaba estabelecendo um norte, uma possibilidade muito maior do que muitas vezes nós observamos dentro da prática ocidental, né? Mas de maneira geral, por vezes a gente vai ver pacientes com exames normais, com tudo normal e que ainda assim sofrendo muito com uma dor. E ainda, né, que ter exames alterados nem sempre vai justificar a dor do seu paciente. E aí a gente tem que fazer um processo de avaliação deste paciente, né? E aí eu coloco essa bomba atômica aí, uma catástrofe, né? E é isso que os profissionais eles precisam cuidar muito hoje durante esse momento extremamente importante, que é avaliar o paciente, né? Muitos profissionais, até por uma questão de treinamento mais defasado, mais antigo, acabam colocando muitos medos na cabeça do paciente e isso já se mostrou como um grande limitador da evolução terapêutica. Então, remover fatores de catastrofização é muito importante. E muitas vezes, alguns profissionais acabam sendo um fator nocebo ao paciente. Quando muitas vezes ele pega um exame de imagem ali e olha e fala, nossa, tá terrível a sua coluna, você tem coisas graves, você precisa fazer um tratamento muito sério, enfim. Quando na realidade, esse tipo de informação para o paciente, principalmente para o paciente leigo, que não vem de uma área da saúde, por exemplo, acaba sendo muito ruim. Então hoje, eu até gostaria de deixar muito clara essa mensagem para vocês, é desconstruir essa imagem de fragilidade, quando isso for realmente o caso,
né? Evitar as recomendações do tipo repouso, né? E muito pelo contrário, induzir tudo que for possível no sentido de estimular o não repouso no paciente. É claro que às vezes a pessoa com uma limitação de dor muito grande não vai conseguir se movimentar. Porém, o pouco que ela conseguir se movimentar será muito benéfico, principalmente para evitar que uma dor aguda se torne uma dor crônica. Então, nós profissionais temos uma responsabilidade enorme no momento da avaliação, que é o nosso primeiro contato com o paciente, onde a gente vai começar a instruir ele. E claro, o nosso discurso, as nossas palavras com esse paciente, elas podem ajudá-lo ou elas podem piorar o paciente. Então, cuidado com as catástrofes, com as catastrofizações dos problemas de saúde como um todo, mas que a gente vê muito presente na dor lombar. Tem paciente que acha que a coluna é de vidro, que a coluna vai quebrar se ele se movimentar. A gente precisa desconstruir esse modelo. Isso porque a gente observa que muitas vezes as pessoas se baseiam exclusivamente em exames de imagem e esses exames acabam apresentando aqui algumas alterações. É importante a gente ressaltar que as alterações que aparecem nesses exames complementares, elas são alterações adaptativas e por vezes relacionadas a processo de vida. Né? A forma com que a pessoa trabalha, o tipo de atividade que ela executa, pode gerar alteração do nosso corpo. E ele precisa fazer isso para dar conta do recado. E isso não justifica sempre a dor do seu paciente. Então, ter essas alterações que nós estamos vendo aqui em regiões lombares, com os desgastes, alterações na altura dos discos intervertebrais, hérnias de disco, isso por si só não justifica a dor do seu paciente. Certo? Porque existem casos opostos a isso, onde eu tenho uma ressonância magnética normal e ainda assim a pessoa tem muita dor. Né? Então, ter uma alteração por si só não justifica a dor do seu paciente. O exame ele é útil para que a gente reconheça um pouco do contexto, mas o exame não mostra a dor do seu paciente. Ele mostra um contexto, uma imagem, uma fotografia, e que isso não necessariamente vai ter, então, uma justificativa para a dor do seu paciente. Estudos já mostraram que cerca de 83% das alterações radiológicas, né, relacionadas ao sistema musculoesquelético não geram alteração como dor. Então é muito importante a gente desconstruir essa ideia e incentivar o paciente a ter uma vida mais ativa em relação à sua coluna, por exemplo, certo? Então, ter uma lesão não justifica a dor e não ter lesão, você também vai poder ver dor num paciente, certo? Sem nenhuma alteração radiológica ou de outros exames. Antes de iniciar a abordagem com os pacientes, nós temos que ficar atentos aos red flags, que é as bandeiras vermelhas em uma tradução livre, que são situações de perigo, onde provavelmente o paciente precisa ser encaminhado a uma investigação mais profunda ou até a uma emergência. Principalmente aqueles onde eventualmente a gente vai ter suspeita de compressão da cauda equina, né, da medula. Onde nós vamos ter, então, uma clara fraqueza de membros inferiores com déficit neurológico, com alteração de sensibilidade, a perna já não respondendo, por exemplo, alteração dos esfínteres, né? A anestesia em cela, que seria na região do períneo e também na parte interna da coxa. Isso pode ser, né, um indício de uma compressão de cauda equina e é bom você se certificar de como é que está essa medula desse paciente, a coluna do paciente, antes de iniciar o tratamento, pois isso pode deixar sequelas permanentes nele. Um início súbito após os 55 anos também precisa ser observado. Uma dor que não tenha uma implicação mecânica, ou seja, não é uma dor onde ela se altera com o movimento. As dores noturnas também às vezes demandam uma investigação maior. Um paciente com histórico ou suspeita de patologia oncológica também precisa ser melhor investigado. Pacientes que tiveram uma redução de peso corporal não justificada, ou seja, ela não fez uma dieta, uma reeducação alimentar, enfim, ela simplesmente perder peso e está com dor lombar, isso precisa ser melhor investigado. Ter febre e dor lombar também precisa ser
observado. Pacientes com HIV, imunossuprimidos, usuários de drogas, pessoas que sofreram um acidente recente, né? Se ela teve um trauma, uma queda, um acidente automobilístico, cuidado, a gente pode ter fraturas, pode ter coisas que demandem algum procedimento que não o nosso neste momento especificamente. Então fiquem atentos a esses sinais que podem ser algo que nos mostram que agora a gente não vai atuar, a gente vai atuar nesse paciente em um outro momento. Partimos daí para o exame físico, né, com alguns exames que vão nos ajudar a compreender um pouco melhor a queixa desse paciente. Primeiramente, um clássico aí dos exames físicos, que é o teste da elevação da perna reta, ou teste Laseg, onde a gente vai colocar uma tensão sobre o nervo ciático, que acontece ali por voltas dos 35 a 70 graus. A partir dos 70 graus de elevação, esse estresse será maior na coluna lombar, né? Com o Laseg positivo, isso refere uma dor muito forte e inconfundível do paciente. Pode ser um indício de uma hérnia discal, comprimindo especialmente os níveis de L4, L5, L5, S1. Ou ainda nos quadros de pseudociática, onde a gente pode ter um envolvimento do músculo piriforme, fazendo a origem desta dor. Então daí o problema não é mais a coluna, e sim uma questão musculoesquelética, muscular especificamente do nervo piriforme. Então esse é um teste muito importante de ser executado. Temos também o teste de elevação da perna oposta. Caso o paciente sinta dor neste teste, vai ser indicativo também de uma provável alteração nos discos intervertebrais da região lombar. Então, o paciente vai ter uma dor muito intensa, ele provavelmente vai te dar uma descrição semelhante ao que normalmente ele sente no seu dia a dia. E aí depois temos, então, o teste de Brudzinski. Este é um teste onde o terapeuta vai se posicionar ao lado da maca e vai instruir o paciente a realizar uma flexão cervical. Como vocês podem ver aí na imagem, os joelhos e o quadril vão estar com uma leve flexão, né, a fim de aliviar a dor ou desconforto da tensão neural, que este exame muitas vezes acabam desencadeando. Então, esse exame ele gera uma tensão neural e ele pode ser indicativo de alguma compressão no trajeto dos nervos. Então, um exame bem importante também de ser realizado. Temos o Slump Test, que em um primeiro momento o terapeuta ele pede ao paciente que ele faça uma flexão do tronco, como vocês podem ver nesta imagem, e depois mantém o olhar fixo mais no horizonte, né, levantando um pouco a cabeça. Depois o paciente mantém essa posição por cerca de 30 segundos, e aí a gente questiona sobre o aparecimento e exacerbação dessa dor. Depois, o terapeuta vai auxiliar na flexão do tronco e fazendo também o tensionamento, como vocês podem ver aqui nesta imagem, estendendo o membro inferior e fazendo uma dorsiflexão ali no tornozelo para ver se nós temos algum comprometimento também de raízes nervosas que podem ser evidenciadas por este teste, certo? Então estes são os principais testes, existem vários outros, mas esses são os que eu aplico nos meus pacientes para tentar dar uma limpada e entender melhor de onde possivelmente essas dores estão vindo. Caso esses testes eventualmente estejam negativos, eu vou buscar uma abordagem mais do sistema muscular. É claro que essa abordagem do sistema muscular, com os pontos gatilhos miofasciais, por exemplo, elas não serão somente quando eu tiver os testes negativos. Eu sempre faço essa avaliação dos pontos gatilhos miofasciais após o exame físico do paciente, né? Toda a parte de palpação, depois vocês vão ver que a gente vai juntar esses músculos envolvidos aqui com os trajetos dos canais. Essa parte dos trigger points ela é extremamente importante, foi sistematizado pela Janet Travell na década de 60, onde ela observou que essas áreas apresentadas aqui como um X, por exemplo, nós vamos encontrar nódulos musculares ou bandas tensas, onde quando eu faço uma pressão, o paciente vai ter um padrão de dor referida. A dor referida nestes desenhos são essas áreas em vermelho. Quanto mais vermelho, maior foi a incidência de pessoas que apresentou então dor nessa região, dando então um ponto gatilho positivo.
certo? Então, os pontos gatilhos miofaciais, eles podem dar o padrão de dor referida para essas áreas em vermelho, e é importante você investigar isso no seu paciente. Então, a gente vai ter os músculos iliocostais, né, os músculos paravertebrais, vamos ter os multífidos, né, ou então uma mistura de vários deles, com envolvimento também de psoas. Eu posso ter aqui músculo como o quadrado lombar, que é um músculo extremamente recorrente na prática clínica. Temos também os músculos do glúteo, especialmente glúteo médio e mínimo, dando dores em região ciática, né? Que não está aqui nessa imagem, mas também um músculo piriforme, que traz uma dor um pouco mais posterior na região da perna, que é extremamente frequente em lombalgias, mas especialmente na minha prática clínica eu vejo muito presente os pontos gatilhos de glúteos, médios e mínimos, quadrado lombar e dos paravertebrais, como mostrados anteriormente. Então o profissional ele vai buscar esses X, fazendo uma pressão intensa nestes pontos, e aí ver se o paciente tem esse padrão de dor referida nessas áreas em vermelho. Desta forma, nós iremos tratar estes pontos com laser, com agulha, né? Pode até usar eletroacupuntura ou até mesmo uma ventosa quando possível. Então, este é uma parte muito importante do exame físico no seu paciente. Dentro da parte tradicional, da medicina tradicional chinesa, o que a gente vai observar? Primeiramente, um comprometimento nos trajetos tendinos musculares, né? Os Jin-Jin. Na minha prática clínica, eu observo que os 4 principais meridianos, os canais tendinos musculares envolvidos são o da bexiga, né? Isso se representa lá nos músculos paravertebrais. O canal tendino muscular da vesícula biliar, especialmente com comprometimento na região do quadrado lombar, do estômago nos músculos abdominais, que também podem dar dor na região lombar, e por fim o tendino muscular do baço, relacionado ao psoas. Então a gente pode e deverá usar as abordagens tendinomusculares, que tem tudo a ver com a abordagem miofacial, nos pacientes com dor lombar. E na minha prática clínica observei que esses 4 trajetos são os mais frequentes. É evidente que outros também poderão estar envolvidos, mas na minha prática foram esses que aparecem com mais frequência. No que tange às causas dentro da medicina chinesa, eu estabeleci aqui como causas externas e também as causas internas. Novamente, reforçando, isso aqui é o que eu vejo na minha prática clínica. Se nós estudarmos os clássicos, os textos antigos, né, e os textos modernos, a gente vai ver que existem várias outras ainda assim dentro da prática da medicina tradicional chinesa. Então, de novo, estou trazendo aqui a minha experiência para vocês. Em causas externas, a gente vai ver que existem traumas, né, ou seja, o trauma, um acidente automobilístico, pode ser uma invasão de vento, frio e umidade, uma invasão de umidade e calor, tudo isso como uma causa externa. E aí, por fim, podemos ir para as causas internas, como uma deficiência ou vazio de yin do rim, uma deficiência ou vazio do yang do rim, estagnações do Qi do fígado são muito frequentes, né? O acúmulo de umidade frio ou de umidade calor também podem ser uma das causas internas e que a gente maneja isso daí com os pontos sistêmicos na prática terapêutica. É importante ressaltar que, na minha opinião, o melhor cenário terapêutico para esse tipo de queixa e de várias outras de dor é fazer uma combinação de tratamentos locais com os tratamentos sistêmicos e aí abordar esse tipo de síndrome individualmente em cada paciente. Então, basicamente, de uma forma bastante resumida, essa é a parte do exame físico. E agora eu vou falar um pouco sobre laser acupuntura também, de uma forma resumida e bastante direcionada para a prática das lombalgias. O laser, para quem ainda não conhece, é uma sigla cuja tradução significa amplificação de luz por emissão estimulada da radiação. Esse princípio físico da emissão estimulada, ele foi estipulado por Einstein, ele foi estudado, desenvolvido por Einstein em 1917, mas cabe aqui ressaltar que não foi o Einstein que desenvolveu o laser. O Einstein ele sistematizou o princípio físico que possibilitou a geração da luz. O laser que nós utilizamos não é um laser que surge primeiro dentro da prática da saúde. O primeiro laser que nós temos na prática de saúde são os lasers cirúrgicos de alta potência, que são destrutivos e que não são usados dentro da acupuntura. Os lasers que nós usamos dentro da acupuntura são os lasers terapêuticos, né? São lasers que, ao invés de destruir, eles promovem reparo,
né, caminhando no sentido oposto. Esse tipo de laser terapêutico surgiu na década de 60 em conceitos adaptados do Sinclair e o Noh, que diminuindo a potência da luz, viram que ela não era mais destrutiva e sim somente reparadora, por exemplo. Okay? Então, estes são os tipos de laser que nós temos na área da saúde. Mas será que isso funciona mesmo, né? Muitas pessoas ainda têm alguma desconfiança sobre os efeitos biológicos que o laser pode desencadear. É importante a gente ressaltar que tratar pessoas com luz é algo tão milenar como a medicina chinesa, certo? Mas, puxa, não havia laser há milênios atrás. Não havia laser, mas nós tínhamos algo muito intenso, que é o sol. Certo? Então os gregos, os egípcios e até mesmo os chineses eram adeptos da helioterapia, que é tratar pelo sol, você expor a pessoa ao sol. Então a gente vai poder tratar pessoas com exposição à luz solar, né? E assim, se fica difícil essa compreensão do efeito terapêutico do sol, é simples, tire o sol da vida das pessoas e observe o que fica. Né? Aqui no sul a gente tem muitas vezes poucos dias de grande incidência de luz solar e aí eu vejo que o índice de osteoporose e osteopenia aqui é altíssimo, cada vez mais precoce nas pessoas, aquelas relações com a vitamina D baixa e tudo mais, né? O perfil emocional também é afetado. Se pegarmos os países do norte da Europa, a gente vai ver que no inverno eles têm poucas horas de sol no dia e que nesses momentos o índice de depressão e suicídio elevam muito, né? Então existe uma relação muito forte da luz com a nossa vida, né? Nós observamos que já num contexto terapêutico, pessoas que nasceram com icterícia acabam muitas vezes sendo tratadas com luz. Então imagina agora pegar toda essa energia dos fótons, né, que são as partículas de luz, e condensar isso em pontos altamente receptivos a estímulos, como no caso dos pontos de acupuntura. Então, luz é vida, como a gente costuma dizer, e isso gera diversos benefícios. Dentro da acupuntura nós já temos uma boa quantidade de evidências falando sobre o uso de laser, e inclusive a Organização Mundial da Saúde, nas suas diretrizes de prática e treinamento da acupuntura, sugerem que o laser também seja usado dentro da acupuntura. Uma das evidências que suportam o uso de laser é esse gráfico comparativo do Dr. Gerhard Lichter, um dos maiores pesquisadores de laser acupuntura da atualidade, onde ele fez um teste mensurado por espectroscopia, onde ele comparou uma agulha metálica e um estímulo com laser, isso tudo no mesmo ponto, e mediu a atividade cerebral através dessa laser por espectroscopia. Então o que a gente observa aqui é que quando eu insiro uma agulha de acupuntura num ponto, a gente tem um pico de ativação e isso vai depois acomodando o efeito terapêutico, certo? Acomodando, acho que o efeito terapêutico não é a melhor palavra, vai acomodando a ativação, ok? E depois com o laser eu tenho uma curva relativamente oposta, onde eu levo um pouquinho mais de tempo para chegar no pico de ação, mas enquanto houve radiação, eu mantenho a ativação das áreas cerebrais envolvidas. Esse gráfico, então, ele mostra a diferença entre o estímulo de um laser com uma agulha, né, o benefício de cada um e o prejuízo de cada um. Mas esse gráfico ele também nos abre uma outra possibilidade, que é combinar agulhas com o laser, ou seja, eu boto uma agulha num ponto e paralelamente a ela, do ladinho e colado na agulha, eu irradio com o meu laser, encostando a caneta lá no ponto, certo? Então, existem várias formas da gente usar a laser acupuntura, substituir agulhas é somente uma das possibilidades do uso desse recurso no âmbito da acupuntura. E até eu recomendo fortemente, inclusive para quem já participou do meu curso sabe disso, que laser acupuntura não é somente substituir agulhas. A gente pode potencializar o efeito terapêutico somando o benefício do laser com o benefício da agulha, ok? Porém, para que vocês usem laser com bastante tranquilidade, é importante tomar algum conhecimento sobre as contraindicações. Existem várias dúvidas, várias incertezas e algumas certezas que nos guiam nesse processo terapêutico. Alguns equipamentos trazem nos seus manuais que o laser não pode ser usado em marca-passo. Por esse motivo, neste caso, se o seu equipamento tem essa característica, não use. De maneira geral, parece ser seguro, mas por alguma razão, alguns fabricantes colocaram isso nos seus manuais. Em pacientes epilépticos, é uma contraindicação relativa, existe pouco relato disso na literatura.
Pessoalmente, não recomendo o uso em epífises, que são as regiões de crescimento nas crianças. Isso porque nós não temos base de segurança ainda, evidência mostrando que o laser é seguro nas epífises. Existem muitos profissionais que realizam e nunca tiveram problema, mas uma questão pessoal, uma opinião pessoal, eu acredito que não deve ser usado, já que eu não tenho evidência de segurança. Outros profissionais têm opinião de que acha que não tem problema. Então, é opinião e não ciência. Onde nós temos que tomar diversos cuidados são os olhos, e por isso o uso dos óculos de proteção ele é fundamental na prática da acupuntura. Então, por exemplo, pontos como bexiga 1 são pontos que a gente não pode usar com laser, não recomendo usar, porque isso pode ser danoso aos olhos. Pacientes que tenham histórico de fotossensibilidade, ou seja, pessoas que se expõem à luz ou que já fizeram algum procedimento com laser e que desencadearam ali alguma reação cutânea. Sobre glândulas como a tireoide, testículos, enfim, também não convém irradiar. Em alguns medicamentos de uso tópico também não devemos, como alguns ácidos, alguns outros medicamentos que são fotossensibilizantes, como os antibióticos à base de tetraciclina, o Ralcutan, erva de São João, que é o empírico. Então você precisa conhecer um pouco sobre os medicamentos que o seu paciente toma para saber se eles são fotossensíveis ou não. Nos pacientes oncológicos a gente tem que tomar cuidado, A professora Ana já falou um pouco sobre isso aqui nos cursos que ela ministra, um pouco na palestra dela. No glaucoma devemos evitar pontos de cabeça e nas gestantes evitamos ali a região abdominal somente, ok? Quais são os parâmetros que a gente vai precisar de laser acupuntura para tratar os pacientes com dor lombar? Bom, primeiramente, o comprimento de onda. O comprimento de onda, basicamente, ele fala sobre a cor dessa luz. O laser ele é uma luz monocromática, ou seja, ele só tem uma única cor. Existem várias cores de laser, cada uma delas com uma possibilidade de penetração. E o laser infravermelho é o laser mais profundo que a gente usa dentro da prática de acupuntura, especialmente para pontos sistêmicos ou para pontos ou estruturas profundas como os músculos da região lombar. Então, nessa prática aqui, eu recomendo que vocês usem os lasers maiores que 750 nanômetros, como o que eu uso na minha prática clínica, que é de 790 nanômetros, que é um laser gerado pela emissão estimulada do alumínio, galho, arseneto. Okay? O primeiro parâmetro importante de laser terapia que a gente usa nesse aspecto é a dose, que é a quantidade de energia que o equipamento vai produzir, ok? Esse aqui vai ser um conceito bastante importante para a gente entender tonificação, dispersão e harmonização de pontos de acupuntura e que vai ser a entrega, a quantidade de dose que o equipamento, de energia, que o equipamento vai gerar e que vai depositar no tecido biológico, certo? E aí nós teremos alguns referenciais. Para a prática clínica, eu uso muito como referência esse gráfico que fala sobre o pico de ativação celular, que se dá ali entre 3,5 e 4 joules. Abaixo disso, a gente tem uma ativação celular. Acima dessa dose, a gente vai ter uma inibição de processos, como às vezes um processo inflamatório. Então, usar o laser com dose correta te amplifica absurdamente o efeito terapêutico e evita você cometer erros também. Para isso a gente usa alguns guias, alguns guidelines, e aqui eu peguei as recomendações de dose que a WALT, que é a Organização Mundial de Laser Terapia, agora se chamando Organização Mundial de Fotobiomodulação, preconiza em relação à região lombar. Então eles colocam doses aqui bastante altas, podendo chegar às vezes até 16 joules de energia. Porém, isso precisa ser feito de uma maneira progressiva, não recomendo começar sempre tratamentos com dose máxima. Então, veja que isso aqui foi feito justamente no contexto que eu coloquei, com laser de comprimento de onda infravermelho, com potências de 5 a 500 miliwatts, e que as aplicações devem ter no mínimo de 20 a 300 microsegundos. Os equipamentos de laser hoje, quando a gente coloca uma dose em joule nele, ele automaticamente te dá o tempo de aplicação sem que você tenha que programar, ok? Então, esse vai ser o nosso referencial terapêutico em relação aos tratamentos locais. Depois eu posso pensar usando essa tabela aqui sobre pontos de acupuntura, tonificar, dispersar e harmonizar.
E por fim, a cereja do bolo, a melhor parte do tratamento de laser acupuntura são as frequências. Qual frequência a gente vai usar para gerar um efeito terapêutico nesses pacientes? Na minha prática clínica, eu uso duas possibilidades de frequências. A frequência de um laser, para quem ainda não conhece, significa a quantidade de vezes que o laser liga e desliga no intervalo de 1 segundo, certo? Então, se eu vou fazer uma frequência de 2,28 Hz, significa que o meu laser vai ligar e desligar 2,28 vezes por segundo, ok? Então isso significa a frequência que é dada em Hertz. E aí nós vamos ter frequências de Nogier e as frequências dos órgãos para tratar especificamente nesses contextos aí e outros, claro, da acupuntura. Outro parâmetro importante é a potência do laser. A potência do laser é o que te dá a velocidade de aplicação, ou seja, o teu tempo de aplicação depende de quantos joules você colocou e também da potência dele, né? Então, quanto mais potente a sua caneta, mais rápido ele entrega aquela quantidade de energia. Lasers frequenciais têm o tempo de aplicação dobrado em relação a um laser que não tem frequência, ok? Então, tudo que eu estou falando aqui são para equipamentos bastante automatizados, que são a maior parte existentes hoje, que automaticamente já colocam o tempo diante dos parâmetros que você programou. Então, a potência normalmente não se altera, podemos manter nesses contextos a potência máxima que a sua caneta é capaz de emitir, e assim a gente tem uma boa agilidade terapêutica, certo? Dentro do espectro de frequências, a gente vai usar, eu sugeri aqui, né, as frequências de Nogier, né, para um tratamento local. Elas são frequências que nós vamos aplicar lá naqueles pontos gatilhos miofaciais ou aonde você percebe uma contratura, uma tensão muscular, onde eu posso combinar aqui até 3 frequências. Eu listei 4 das principais que eu uso nos tratamentos de dor lombar, como por exemplo a frequência A, que é uma frequência que tem um efeito anti-inflamatório, ou seja, se eu tenho ali uma dor do tipo inflamatório, eu posso e devo usar a frequência A. Eu posso usar a frequência C, de 9,12 Hz, que um dos principais efeitos delas é o efeito de relaxamento muscular. Ela ajuda a liberar movimento. Posso usar a frequência E, que é uma frequência que está relacionada à condução dos nervos, né? Então, se eu tenho um comprometimento neural por essa lombalgia, com dores referidas e radiadas, eu posso aplicar a frequência de 36,5. Ou então, posso aplicar a frequência do psiquismo. A gente sabe que dor é uma vivência emocional. Isso tem relações com estruturas límbicas e que, por isso, muitas vezes usar uma abordagem com intenções emocionais no paciente com dor, especialmente dor crônica, é extremamente válido, né? Então eu posso, se for justificado, utilizar uma frequência psíquica no local de ação do ponto. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou escolher até 3 frequências, 3 dessas, e vou ver quais, né, o meu paciente mais necessita e coloco, por exemplo, 2 joules para cada frequência para totalizar no máximo ali 6 joules em cada ponto que eu vou aplicar. Temos também as frequências dos meridianos, que são frequências na realidade dos órgãos, onde a gente aplica isso dentro dos respectivos meridianos, né? E agora vamos colocar isso dentro de um contexto terapêutico. Então, o tratamento em si ele vai ser feito com abordagens locais e também com abordagens sistêmicas. No tratamento local, coloquei aqui um exemplo, né, utilizando um laser infravermelho pulsado com as frequências de Nogier. Nos pontos gatilhos miofaciais, por exemplo, eu coloquei aqui, né, este é um exemplo, claro, não é obrigatório fazer essa sequência de frequências, mas eu coloco aqui o que de fato eu vejo na principal demanda dos meus pacientes. Então, digamos que eu tenho um paciente aqui com trigger points de glúteo médio e mínimo. Então, nestes pontos, eu vou aplicar 2 joules com a frequência A, depois, logo na sequência, sem tirar a caneta do local, 2 joules da frequência C e 2 joules da frequência E, em todos esses pontos onde eu observei que tem um ponto gatilho miofacial. Então, somando aqui, o total foi 6 joules em um único ponto. E assim eu vou fazendo essa sequência, obedecendo sempre essa frequência, as 3 frequências em cada ponto de cada vez. Não é para espalhar as frequências e ir passando na ordem crescente. Tem que seguir, faz A, C e E em um ponto, depois A, C e E em outro ponto. Então, isso é bem importante. Digamos que eu encontrei ali um paciente que ele me falou que quando ele não está bem, ele está triste, ele está estressado, a dor lombar dele piora. Eu posso substituir essa frequência E
por uma frequência G de 146 Hz e aplicar isso nos pontos gatilhos miofaciais que eu encontrei no meu exame físico. E depois eu vou fazer o tratamento sistêmico, o tratamento sindrômico deste paciente, onde eu vou associar a frequência do meridiano nos pontos que eu encontrei na minha síndrome energética. É claro que aqui eu não tenho como falar muito sobre síndromes, pois isso varia muito de paciente para paciente. Pacientes com dores lombares iguais podem ter prescrições sindrômicas completamente diferentes. Então eu dei aqui um exemplo. Digamos que eu tenho que harmonizar o ponto fígado 3. Eu posso pôr 4 joules de energia e com a frequência do fígado de 442 Hz. Eu quero harmonizar o ponto VB34, ponho 4 joules de energia com a frequência da vesícula. Lembrando que todo esse padrão frequencial que eu falei aqui para vocês, ele poderá ser feito com um somatório de agulha e laser, ok? E inclusive eu vejo que essa combinação, somar o efeito da agulha com o efeito do laser, é o melhor tratamento para esse tipo de abordagem. Certo, pessoal? Então, essa seria a possibilidade da gente realizar o tratamento sindrômico no nosso paciente. Chegamos ao final, onde eu deixo aqui para vocês as referências que eu utilizei para a formatação dessa palestra. São os livros aqui praticamente de cabeceira, a maioria deles. Recomendo aí a leitura, certo? Gostaria de novamente agradecer a todos vocês pela presença e estender aqui o meu convite para você que tenha gostado da minha apresentação e que queira conhecer mais sobre eletroacupuntura e laser acupuntura, mesmo que você não saiba nada desse recurso ou que você já saiba bastante desse recurso, eu quero te convidar para o nosso curso de eletroacupuntura e laser acupuntura que vai acontecer online e ao vivo nos dias 10 e 11 de outubro agora de 2020, onde a gente vai do básico ao avançado, com manuseio de equipamentos, com demonstrações, com alto nível de detalhamento, onde eu consigo ensinar muito mais coisa para vocês para diversas áreas e não somente aí para dor lombar, e que vocês tenham aí um grande diferencial na prática clínica de vocês. Esse curso inclui também a apostila, com mais de 50 páginas, com diversos protocolos de tratamento, certificado, e também 2 encontros extras, para quem quiser tirar dúvidas ao vivo comigo e tudo mais. Teremos grupos de WhatsApp para eu enviar materiais extras pós-curso, tirar dúvidas e uma maior interação. Então, eu espero poder rever vocês aí em um próximo evento e, novamente, deixo aqui os meus contatos e agradeço a vocês por estarem aqui me ouvindo e prestigiando o nosso simpósio. Um grande abraço e agora, se tiver dúvidas, podemos aproveitar para bater um papo aí rapidamente.